Já imaginou pagar mais de 10 milhões de reais em um caminhão? Parece loucura, mas algumas empresas e até exércitos ao redor do mundo, esse valor faz total sentido. Porque o veículo que você está vendo agora não é apenas um caminhão comum. Esse é o Tatra 10x10. Uma máquina tão extrema que parece ter sido criada para atravessar o fim do mundo. E sinceramente, depois que você vê o que ela é capaz de fazer, a pergunta deixa de ser por que ele custa tão caro e passa a ser como que alguém conseguiu construir um negócio desse? Porque basta olhar para ele por alguns segundos para perceber que existe algo diferente. São 5 eixos, 10 rodas, tração em todas elas e uma estrutura gigantesca. E também uma capacidade off-road que muitos jipes parecem brinquedo. Mas talvez a parte mais curiosa seja que esse caminhão não foi criado para quebrar recordes ou aparecer em propagandas. Ele foi criado para resolver problemas que quase nenhum outro veículo consegue resolver. Imagina precisar transportar dezenas de toneladas de equipamentos para um lugar onde simplesmente não existe estrada. Não tem asfalto, não tem oficina, não tem guincho, não tem socorro. Se o caminhão parar, a operação inteira para junto. E é exatamente aí que o Tatra entra. E talvez a parte mais curiosa seja que esse caminhão vem de um fabricante chamada Tatra, especializada há décadas em construir veículos para alguns dos ambientes mais extremos do planeta. A especialidade da Tatra sempre foi uma só: construir veículos capazes de trabalhar onde praticamente não existe infraestrutura. Agora vamos falar do que mais chama atenção nesse monstro: as 10 rodas. Porque normalmente quando alguém vê esse caminhão pela primeira vez pensa que isso é exagero. Mas não é, cada roda existe por um motivo. Quando o terreno vira lama profunda, areia fofa, pedra gigante, lagos, distribuir força entre 10 rodas faz uma diferença absurda. Enquanto um caminhão convencional começa a perder aderência, o Tatra continua encontrando tração. É como se o chão tivesse 10 oportunidades diferentes para empurrar o veículo para frente. E isso gera algumas cenas impressionantes. Existem vídeos na internet onde ela atravessa lamaçais que parecem pequenos lagos, locais onde você juraria que qualquer veículo afundaria. Mas ele simplesmente continua andando, devagar, pesado, mas andando. E talvez seja justamente aí que ele mais impressiona, porque ele não parece estar correndo contra o terreno, parece que ele simplesmente ignora o terreno. Outra coisa curiosa é que boa parte da fama da Tatra vem de uma tecnologia que quase ninguém vê: o chassi. Enquanto a maioria dos caminhões utiliza uma estrutura tradicional, a Tatra criou um sistema próprio que se tornou a sua marca registrada. E isso permite que o caminhão suporte torções absurdas sem comprometer a estrutura. Na prática, um caminhão desse consegue passar por obstáculos onde metade do veículo está em uma posição e a outra metade está em outra completamente diferente. E mesmo assim continua funcionando normalmente. É por isso que algumas pessoas descrevem esse caminhão como um tanque de guerra com carroceria de caminhão. Sinceramente, quando a gente olha alguns vídeos, fica difícil de discordar. Mas talvez você esteja pensando, quem é que compra um negócio desse, né? E a resposta ela é interessante. Mineradoras, empresas de petróleo, grandes construtoras, exército, corpo de bombeiro especializado, empresa que trabalha em regiões extremamente remotas. Porque quando uma operação custa milhões de reais por dia, o preço do caminhão deixa de ser a principal preocupação. O que realmente importa é ele não parar. E nesse aspecto, o Tatra construiu uma reputação impressionante. Outra curiosidade é que alguns modelos da marca servem como base para os sistemas militares gigantescos. Por exemplo, lançadores de mísseis, radar móveis, centros de comando, sistema de defesa, tudo isso porque o veículo consegue chegar em lugares onde outros caminhões jamais conseguiriam. Isso é fundamental em operação militar. Agora imagina o peso disso tudo. A gente está falando aqui de máquina que muitas vezes carregam dezenas de toneladas e mesmo assim consegue atravessar terrenos que parecem impossíveis. É exatamente essa combinação de força e mobilidade que faz o Tatra ser tão respeitado. Uma outra curiosidade é que a marca também ganhou fama no Rally Dakar, uma das competições off-roads mais difíceis do planeta.
o que reforça ainda mais a sua reputação de resistência extrema. E justamente isso que torna esse caminhão tão impressionante. Parece mais uma máquina criada para enfrentar o apocalipse, não é mesmo? Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de dirigir um monstro desse? Você saberia dirigir um cara desse? E o mais importante, qual que é a máquina mais absurda que você já viu trabalhando em condições extremas? Comenta aqui embaixo. Poucas máquinas no mundo conseguem impressionar mais do que um Tatra 10x10 em ação. E se você gosta de veículos extremos, caminhões gigantes, máquinas que parecem saídas de um filme de ficção científica, já deixa o like aqui e se inscreve no canal porque ainda tem muita coisa para a gente descobrir.